Olá, amados! Encontro News está no ar e nós estamos aqui novamente para transmitir a vocês uma notícia. Franklin Graham adverte que estão tentando editar a palavra de Deus. E ele comentou: o evangelista disse que os cristãos são chamados a evitar o que pode ofender as pessoas, mas a partilhar a verdade da palavra de Deus. Esse evangelista, a notícia diz, recentemente, parte da Igreja Metodista do Reino Unido lançou um guia de mensagem inclusiva. Após a divulgação do manual, o evangelista Franklin Graham fez crítica à iniciativa. O filho de Billy Graham frisou que estão tentando editar o que a palavra de Deus diz, significando uma vergonha para a igreja. O casamento entre um homem e uma mulher é uma verdade bíblica. Então, como mudar a palavra de Deus? A palavra esposa é usada em cerca de 360 versículos em 38 livros da Bíblia. Na opinião de Graham, as igrejas estão sendo atraídas a caprichos mutáveis da cultura. No entanto, as escrituras advertem contra esse posicionamento. Por isso ele diz que os cristãos são chamados a evitar o que pode ofender as pessoas, mas a partilhar a verdade da palavra de Deus, que deve guiar e dirigir cada passo da vida. Então, a palavra de Deus é quem deve guiar as nossas vidas e não se amoldar. E assim, Graham destacou que os cristãos devem tratar as pessoas com amor, mas sem alterar as sagradas escrituras. Como cristão, precisamos, olha o que ele diz. Como cristão, precisamos ter coragem para ter conversas difíceis. E ainda ele reconhece que muitas vezes os cristãos excluem muitas pessoas, mas que nós precisamos entrar em posição de não excluí-las. O que diz o guia? O guia de linguagem inclusiva orienta os cristãos a evitarem a utilização de termos com gênero, como, por exemplo, marido ou esposa. Esses são termos bíblicos, que a Bíblia diz que o marido, o homem deve ser esposo de uma só mulher. É a Bíblia quem diz, não somos nós. Então, se a Bíblia, há longos anos, sempre esteve escrita dessa forma, e hoje, por causa de alguns caprichos humanos, temos que editar a Bíblia? Olha o que ele diz, esses são termos bíblicos, e pontuou Graham, as palavras pai, cuidador, criança e parceiro também foram delineadas. O Manual da Igreja Metodista do Reino Unido também sugere que a igreja utilize uma linguagem que inclua as pessoas do LGBT. E desse modo, é recomendado o uso de termos que o indivíduo preferir. É eles que têm que escolher o que a igreja tem que falar. Eles que têm que escolher o que nós vamos defender, incluindo os pronomes pelos quais escolheu ser identificados. Ou seja, eles escolheram. Quando a Bíblia diz que nós não devemos nos amoldar ao mundo, mas sermos transformados. A Bíblia diz que tudo se fez novo em nossas vidas. Quando nós vamos até a Jesus, quando nós vamos até a Cristo, tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. Então, como permanecer da mesma maneira? Se a palavra de Deus diz que tudo se fez novo. E aqui diz, o Manual da Igreja Metodista do Reino Unido também sugere que a igreja utilize uma linguagem que inclua as pessoas do LGBT. Ou seja, que
agrade a eles. Que não molde a eles a Bíblia, mas a Bíblia ser amoldada ao querer deles. E aí um dos comentários que um dos seguidores da igreja, um dos porta-vozes dessa denominação, afirmou que estava orgulhoso por saber disso. E que isso ajuda a igreja a manter conversa sem fazer suposições ou causar transtorno. Desde quando se causa transtorno quando se fala a verdade? Então, que nós possamos estar atentos a essas notícias, a essas delineações, porque eles estão querendo não ser amoldados à Bíblia, mas eles querem que nós, como cristãos, nos amolde a eles. Deus que nos ajude a entender que, como cristão, temos que ser corajosos e defender as verdades de Deus. Deus abençoe e até o próximo Encontro News.